Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, 3 de dezembro. Nós já estamos no último mês do ano. Hoje é Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Foi instituído pela ONU em 1992. É dia do Selecionador de Pessoas. Também hoje nós celebramos São Francisco Xavier. E lembrando a você que já a partir das 6h30 da manhã, na Igreja Matriz, na nossa casa, da casa da comunidade, o Santíssimo já está exposto e você pode fazer a sua adoração em qualquer hora do dia, e que às 19 horas nós temos a Missa da Misericórdia, com máscara, trazendo o seu álcool em gel. Venha participar conosco para que, rezando, cuidando da nossa espiritualidade, cuidemos também da nossa saúde. E esses números que estão aumentando tanto de pessoas contaminadas, testando positivo da Covid, possam diminuir com a responsabilidade e o comprometimento de cada um de nós. O evangelho de hoje que nós vamos escutar é de São Mateus, capítulo 7, o versículo 21 e depois os versículos do 24 ao 27, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas palavras, minhas palavras, e as põe em prática, é como uma pessoa prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como uma pessoa sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é sempre uma alegria partilhar o Evangelho com você. E lembrando que rezemos para que tenhamos todos comprometimento, responsabilidade na diminuição das pessoas que estão testando positivo na nossa comunidade, na nossa cidade de Colinas, para o Covid, para que diminuam, com a responsabilidade e o comprometimento de cada um de nós, e assim nós sejamos responsáveis uns pelos outros, e também rezemos pelos nossos irmãos doentes da nossa comunidade. Esta passagem do Evangelho de Mateus faz parte do Sermão da Montanha, que vai o Sermão da Montanha do capítulo 5 até o capítulo 7 no Evangelho de São Mateus, onde Jesus ensina o pleno cumprimento da lei de Moisés. Para Jesus, a fidelidade a Deus não é demonstrada pelo conhecimento da lei, mas sim pelo pleno cumprimento, isto é, na vivência concreta e prática da lei a serviço da vida. E espera-se uma coerência entre o que se diz e a prática. Palavra e fato em hebraico são sinônimos. E é isso que significa o termo dabá, palavra. É estreitamente ligado aos fatos. Seja vosso sim, sim e vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Lá em Mateus 5,37 vai bem nos lembrar isso. No entanto, dizer ou falar é muito fácil, mas as palavras que se dizem são menos importantes do que aquilo que é feito. Ou seja, as boas intenções são necessárias, porém são inúteis se elas não se transformarem em atitudes concretas. A pessoa não é julgada por aquilo que diz, mas por aquilo que ela faz. Como já ensinava São Boaventura de Claravel, ele dizia: de boas intenções o caminho do inferno está cheio. Belas palavras de nada valem se não se traduzem em gestos concretos. Na Bíblia, a dupla repetição de um nome é sempre um chamado especial ou uma forte chamada de atenção. No rodapé da Bíblia hebraica se diz que sempre que Deus fala repetindo o nome, é um sinal de afeição por aquela pessoa. Ocorre sempre em momentos especiais. Veja-se Abraão, Abraão, lá em Gênesis 22:11. Moisés, Moisés, em Êxodo 3:4. Samuel, Samuel, em 1 Samuel 3:4. Simão, Simão, em Lucas 22:62. Marta, Marta, em Lucas 10:41. E Saulo, Saulo, em Atos 9:4. Da mesma forma como quando nos dirigimos a Deus e repetimos 2 vezes o seu nome, isso é importante. Porém, não pode ser algo falso, somente por belas palavras, mas fruto de uma vida coerente.
É bom recordar que a Bíblia nos pede para não usarmos o nome de Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. Portanto, não podemos invocar o seu nome se não for de coração sincero. Essa expressão que Jesus usa, fazer a vontade do Pai, é muito importante no Evangelho de São Mateus, onde o Pai Nosso pede ao Pai, seja feito a vossa vontade. Jesus dá o exemplo falando de construir a casa, da casa bem construída. É inútil ter um objeto, um ótimo projeto de uma casa, é preciso construir a casa. Porém, Jesus indica as duas maneiras de construir a casa, sobre a rocha ou sobre a areia. A casa construída sobre a rocha resiste aos infortúnios, aos temporais. Ao contrário, a casa construída sobre a areia desmorona diante das ameaças, dos ventos fortes, das tempestades, da mesma forma como a casa é a nossa fé. Se ela é fundada sobre a rocha firme, que é a palavra de Deus, ela resiste aos problemas, às crises, às dificuldades, às frustrações, às decepções enfrentadas na vida. Ao invocar o nome do Senhor é uma grande prova de fé, porém pouco feito tem diante de Deus se não vier acompanhado de outras provas de fé, isto é, de boas obras. A psicologia ensina que as crianças seguem muito mais os exemplos do que as palavras dos pais, ou seja, o exemplo que os pais dão. Também a fé sem obra é morta, diz São Tiago lá no capítulo 2, versículo 17. E a melhor maneira de demonstrar a nossa fé é através dos gestos e ações concretas e da prática do amor com nossos irmãos. Este pedido é de advento, é um tempo oportuno para nos prepararmos para o nascimento de Jesus. Neste período do advento, pedindo cada vez mais que, nos preparando com o exemplo, nós acolhamos o Senhor que vem. Assim como a casa deve ser construída sobre a rocha firme, nossa vida também deve ser construída sobre o fundamento que é Jesus Cristo e revestido com as boas obras. Que vivendo desta forma e agindo assim, nós testemunhemos cada vez mais o amor de Deus na nossa vida e testemunhemos aquilo que Ele é, ou pelo menos precisa ser, na vida de cada um de nós. O amor que é amado, a fé que é testemunhada, o Deus que é adorado, seguido, contemplado e anunciado. Que vivendo desta forma, você, eu e cada um de nós, a nossa comunidade, sejamos testemunhas vivas do amor de Deus. Que Deus te abençoe, te dando saúde e paz, e você viva sempre na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.